Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje a gente estamos falando de uma série, né? E falar que é uma série de profetas maiores e menores falando o que eles fizeram, quais são os significados dos nomes dele que é representado falar de Deus, o Todo-Poderoso, Maravilhoso, né? E a gente está dando agora a segunda parte do profeta Abacuque, que o significado dele é aquele que o abraça. E falando sobre isso, a gente falou sobre a reclamação de Abacuque, que é a primeira resposta de Abacuque que recebeu do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora ele vai fazer a segunda reclamação, porque ele achou muito injusto, né? No meu caso de ver que ele achou muito injusto o que Deus ia fazer com os israelitas. E olha o que é a segunda reclamação do profeta Abacuque. Olha, é o que o profeta Abacuque não gostou da resposta de Deus, que os babilônicos e ainda pior do que os israelitas. O porquê diz que ele acha que é o pior do que os israelitas? Porque eles são idólatras e o seu poder bélico, e eles tratam humanos como animais, e eles devoram as nações. Ou seja, antes era o Império Assírio, o Assírio que ganhava suas batalhas e com isso não destruía, mas sim queria tributos, indulgências, tributos acima do que o povo pode dar, o rei pode dar pelos assírios. E os babilônicos não, se não pagar o tributo, como eu lembrei da novela Rico e o Lázaro, o rei Nabucodonosor não destruiu a cidade no primeiro momento, mas no segundo momento, quando o rei Ezequias, ele falou assim: não, eu não vou pagar mais o tributo para o rei Nabucodonosor II, vamos em guerra, vamos ver o que vai dar. E o que o rei Nabucodonosor fez? Mandou o comandante Nebuzaradã e destruiu, sitiou o estado de Israel, e Jerusalém e Samaria em escombros, ou virou tudo entulho de pedras. E com isso, como os babilônios eles faziam, pegavam as pessoas e faziam escravos mesmo, agiam como eles, faziam eles como animais, como o profeta Abacuque relatou aqui. E no capítulo 2, versículo 1 diz: vou ficar de guarda e esperar que Deus me responda. Essa segunda parte da reclamação, Abacuque ficou nas portas, ficou em cima dos muros, esperando a resposta de Deus. E ficou esperando essa resposta de Deus, porque ele achou a primeira resposta do nosso Senhor Jesus Cristo pior do que o povo de Israel, porque o povo de Israel era idólatra e cobrava muitos tributos, mas os babilônicos, os caldeus, eram piores. Aí veio a segunda resposta de Deus, que está em capítulo 2, versículo 2 e 5, que o Abacuque teve uma visão sobre uma época designada, ou seja, o justo viverá pela fé. Olha a resposta de Deus, tanto que ele é poderosa. O justo viverá pela fé, mas pode passar por circunstâncias, por dificuldades, mas o justo vive pela fé. Crê nessa palavra, que Jesus, ele quer testar sua fé. Sua fé é acima de todas as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Pode vir até a grande tribulação, se as pessoas ficarem na grande tribulação do anticristo. Mas se você ter fé e morrer por Cristo, você vai estar lá na Nova Jerusalém. E Deus vai destruir a Babilônia. Olha, Deus vai destruir a Babilônia, que depois da Babilônia vai vir os Medo-Persas. Os Medo-Persas vai destruir os babilônicos. E Deus pode usar reinos corrompidos, mas não aprova. Ele usa, mas não aprova.
E o que eles fazem, todas as nações são responsáveis perante a justiça de Deus. Todos, não importa até hoje. Hoje é os Estados Unidos e Rússia e China. Deus está no controle de tudo. E com isso, Deus vai julgar os tipos de injustiça, opressão praticados pelos governos. Olha tanto que esse Deus é tremendo e poderoso e maravilhoso. Ou seja, essa resposta de Abacuque serve também para nós hoje. Tanto como aconteceu na vivência do profeta Abacuque, que ele viu, né, o povo judeu sendo massacrado pelos babilônicos, né, e pelos assírios. Ainda passou pelos medo-persas. Depois dos medo-persas foram pelos gregos, e os gregos foram pelos romanos, e os romanos caiu. E hoje quem reina hoje é os Estados Unidos da América. Hoje é o reino dos Estados Unidos da América. E posteriormente vai ser quem? O reinado do anticristo. E com isso, todas essas injustiças, todos os governantes que passam, que não agem na justiça de Deus, eles vão passar pelo juízo, vão passar pela mão de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E com isso, Jesus ele te chama para você ser remidos com Ele, remidos na graça, remidos na honra e louvor. Não importa o que você pode passar, eu sei que as coisas é difícil, eu sei que é difícil. Quando a gente está aqui nessa terra, as coisas que a gente passa é difícil. Eu não sei o que você está passando aí pela frente, mas como o profeta Abacuque falou, o justo viverá pela fé. Crê nessa fé poderosa e maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo ele venceu. Ainda por cima era no Império Romano, o Império do Tibério César, um sanguinário, um matador. E veio Pôncio Pilatos para Jerusalém e era sanguinário também. Mas ele teve que ter diplomacia. Mas esse mesmo, com essa diplomacia, ainda teve sua queda. Mas, como o profeta Abacuque disse, o justo viverá pela fé. Crê nessa palavra hoje, que o justo vive pela fé. Pela fé em quem? Na fé no nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não vir a mim, não está crendo no Pai. Não vai ter a vida eterna, porque Jesus é o único caminho. Crê nessa palavra, que Jesus ele vai te resgatar, vai te curar, vai fazer as coisas que você precisa ser curado, tanto como enfermidade emocional, espiritual também. E no próximo vídeo eu vou falar como poemas que o profeta Abacuque escreveu, o que ele passou ali na Nova Jerusalém, né, com esses poemas, né? E Jesus te ama e te quer bem, e crê nessa palavra que Jesus te ama muito, viu?